Rádio MAP passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia, companheiros. Bom dia, Célia. Bom dia, Nivaldo. Mais uma manhã de terça-feira, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo desse livro Obreiros da Vida Eterna, né? A gente sempre fala que é o quarto livro de André Luiz, com psicografia de Chico Xavier, porque o André Luiz trouxe diretamente 13 livros que faz parte desse compêndio que ele obras aborda, básicas, né? Que ele complementa as obras básicas, né? E ele traz exatamente, fala sobre o mundo espiritual. É uma série que fala sobre o mundo espiritual. Então, começa com o livro Nosso Lar, depois vem Missionários, Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna e termina com E a Vida Continua. Então, são 13 livros que a gente deve começar tendo oportunidade a ler um por um, porque traz aí um esclarecimento para nós assim espetacular. Conhecimento vasto. Espetacular. Do mundo espiritual. E é um conhecimento, Célia, que nós vamos ter que utilizá-los. Não, e esse conhecimento, Nivaldo, se nós não procurarmos saber aqui... Vamos ter que aprender lá. Vamos ter que aprender lá. Ou talvez voltar para aprender novamente aqui. Entende? Né? Reencarna para aprender novamente. Para aprender o que não aprendeu. Então, vamos começar. Sabe aquele negócio que o novo dá medo? Então O novo sempre gera uma atenção especial. Uma atenção, sério. né? Mas a gente precisa ter essa disposição de enfrentar. Senão a gente não vai sair do lugar nunca. Não. Vamos ficar escondido, recluso, com medo do novo. Então, vamos agradecer ao nosso Pai Supremo, agradecer a Jesus, esse irmão e essa equipe espiritual que nos dá esse suporte para que a gente esteja aqui toda terça-feira com vocês, tendo essa serenidade, de gravar, de preparar esse estudo com vocês, e dos quais nós somos os beneficiados. Os maiores beneficiados. Diretamente. Né? Então, que Jesus nos abençoe nessa noite de hoje e nos cubra com muita paz, muito entendimento, para que esses ensinamentos aqui possam ser absorvido pelos nossos espíritos, verdadeiramente. Que assim seja. Então, nós estamos, Nivaldo, no capítulo 13. Capítulo 13, em Companheiro que efetivamente libertado. Agora nós vamos começar a apresentar a libertação, o desencarne do primeiro a ser socorrido, e pelo que nós estamos percebendo, será o Dimas. Todos eles foram levados, como anteriormente André já tinha nos informado, que eles seriam levados à casa transitória para irem se habituando com essa nova velha vida. E aí eles retornam e o primeiro atendimento que vai ser dado ao Dimas. E André tem uma série de indagações que ele faz ao Jerônimo. E entre as indagações, esse Dimas cumpriu o que lhe cabia cumprir aqui. O André Luiz, né, Célia, faz ao Jerônimo um questionamento. O Dimas, ele pergunta primeiro, o Dimas completou o planejamento reencarnatório dele com relação ao tempo? Ao que o Jerônimo diz que não. O Dimas não conseguiu completar o planejamento reencarnatório dele. Então aí o André Luiz faz a segunda pergunta ao Jerônimo. Então, o Dimas seria um suicida como eu fui? Porque André Luiz, a gente lembra que no livro Nosso Lar, ele relata que ele foi recebido no plano espiritual como suicida.
Porque as indagações que André Luiz faz, Dimas desencarnará em ocasião adequada? No tempo certo, né? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível a ser aproveitada pelo seu espírito na crosta terrestre? Aí Jerônimo responde, não. E por que então que ele está tendo essa assistência individualizada? E o André Luiz, ele não teve, né? E aí o Jerônimo começa a relatar como foi a vida do Dimas, né? Que ele direciona a sua vida ao auxílio dos mais necessitados, dos mais pobres. O Dimas, Célia, era um médium espírita. Era um médium. Então ele se dedica, como a gente diz aqui, de corpo e alma, ao atendimento dos mais necessitados. E com isso ele negligenciou, de certa forma, não negligenciou, ele não teve oportunidade de estudar. Ele se entregou tanto ao serviço. De ter uma boa alimentação. Ao próximo, né? Então, mas isso tudo com uma finalidade própria, uma finalidade positiva. E aí, André Luiz se arrepende, inclusive, da pergunta, que ele diz que é totalmente diferente do caso do André Luiz, né? E no nosso último... Aí André está falando... É por isso que é importante a gente ter o livro, sim, porque no programa passado, tendo o livro, a gente pode ler toda a consideração, que é uma consideração grande, que Jerônimo faz sobre a vida de Dimas. E aí André Luiz nos diz: calei-me humilhado. O hábito, essa parte nós já tínhamos lido semana passada, mas para não ficar na metade solto, solto o que André Luiz nos narra, vamos recomeçar. Vamos começar do início a fala de André. Calei-me humilhado. O hábito de analisar pessoas e ocorrências unilateralmente, mais uma vez me impunha proveitosa decepção. Porque essa análise, né, unilateralmente, é você analisar sem levar em consideração as considerações de cada vida de cada um. A gente não pode, Célia... ir mais a fundo. Mas eu fiz isso e você também fez isso. Ou então a gente julga que a gente fez muito mais do que o outro. Por que o outro está tendo esse privilégio e eu não? Eu fiz tanto. Mas a gente não para efetivamente avaliar o quanto o outro já fez. A gente fica na superficialidade. Naturalmente, o assistente conhecia-me a antiga posição. Estaria informado dos meus desvios anteriores. Mas dignava-se evitar-me desapontamento mais fundo, com referências comparativas. Então, o Jerônimo tinha essa sutileza para evitar essa comparação. Assomaram-me recordações do passado mais nítidas e esclarecedoras. Inegavelmente, conduzir a minha última experiência como melhor me pareceu. Tomava as refeições calmas e substanciosas, a horas certas. Dava-me a estudos prediletos. Dispunha de meu tempo com rigorosa independência nas decisões. Cerrava a porta aos clientes antipáticos quando me faltava disposição para suportá-los. Nunca
molestara o fígado por sofrimentos alheios, porque ele era pequeno para conter as vibrações destruidoras de minhas próprias irritações. Ao sentir-me contrariado nos pontos de vista pessoais e, sobretudo, aniquilara o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebedices aliados à sífilis, a que eu mesmo dera guarida levianamente. Havia, portanto, muita diversidade entre o caso de Dimas e o meu. O dedicado servidor do bem entregara as possibilidades que o céu lhe confiara em benefício de outrem. Quanto a mim, centralizado em mim mesmo, gozara essas possibilidades até o clímax, perdendo-me pela abusiva saciedade. Então, está aí exatamente a diferença. Por que André Luiz, né, Célia, ele entra no plano espiritual como suicida e o Dimas não. O Dimas está tendo esse socorro especial, né? Jerônimo era, porém, suficientemente bom para não comentar realidades tão duras. Reafirmando a generosidade espontânea que o caracterizava, desarticulou minhas impressões desagradáveis, tangendo assuntos novos. Jerônimo não queria constranger o André. A finalidade não é essa. Então, sabe quando a gente... Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, né? Em breve, chegávamos à residência do enfermo, cujo estado era gravíssimo. Então, eles chegam efetivamente à casa do Dimas, né? Do Dimas. Alguns amigos desencarnados velavam atentos. Iluminada entidade que evidencia grande interesse pelo agonizante, acercou-se do assistente, indagando se o decesso fora marcado para aquele dia. Ou seja, nem eles sabem. E o livro do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que só nosso Pai... olha só, iluminada entidade. Então, nos descreve, André Luiz diz que é um espírito de muita luz. Iluminada entidade que evidenciava grande interesse pelo agonizante, acercou-se do assistente, indagando se o decesso fora marcado para aquele dia. É o que você disse, nem eles sabiam. E aí Jerônimo diz, sim, esclareceu o interpelado. A resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo, o que faremos hoje, alijando-lhe o fardo pesado da matéria densa. O fardo pesado da matéria densa. Esse é o nosso corpo. E a gente um dia vai se ver livre. Por isso é que o espírito, né, Célia? A gente diz que o espírito está preso, né? Nós estamos presos nesse corpo de carne. Né? Nos arrastamos. A interlocutora consultou ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiados da missão cumprida pelo moribundo, que lhe desejavam testemunhar carinho e apreço no derradeiro dia carnal. Minha amiga compreende as dificuldades inerentes ao assunto, respondeu o nosso dirigente com gentileza. Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções,
não surgiria inconveniente algum. Entretanto, ele permanece agora sob agitações psíquicas muito fortes. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se de súbito às algemas domésticas. Ou seja, ele estava preso ainda ao lar. Teme o futuro dos seus, conserva-se em total descontrole dos nervos e enlaça-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos. Queremos ser inoportuna essa visita compacta no decorrer das atividades da desencarnação. Quer dizer, é sugerido, né, a interlocutora, consultora, ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiados da missão cumprida. Você levar algumas pessoas que o Dimas ajudou para prestar ali uma homenagem, queriam, uma homenagem ao ali. moribundo. Quantas vezes isso acontece, né, Célia? A pessoa está em fase final no hospital e pessoas quererem ir lá visitar. Isso é para a gente reflexionar, levar lá os últimos préstimos, né? Do ponto de vista espiritual, isso não é bom, porque vai desequilibrar em alguns casos, psiquicamente. Né? Em alguns casos. O Dimas, por exemplo, Jerônimo explica que não seria bom para ele. E aí continua Jerônimo. Queremos ser inoportuna essa visita compacta no decorrer das atividades da desencarnação, mesmo em se tratando dos melhores amigos do doente, para que se lhe não agrave o descontrole mental. Então, é para a gente reflexionar, Célia. Dimas poderá, não obstante, ser amparado pelo afeto dos que por ele têm afeição. Logo se desfaça do corpo grosseiro. Após o desencarne. Além disso, sugiro que manifestação de carinho merecida e justa lhe seja prestada por quantos o estimam no dia em que nos deslocarmos da casa transitória de Fabiano de Cristo para as regiões mais altas. Vou retornar ao que Jerônimo sugere. Além disso, sugiro em manifestação de carinho, merecida e justa, lhe seja prestada por quantos o estimam no dia em que nos deslocarmos da casa transitória de Fabiano de Cristo para as regiões mais altas. Nosso irmão e cooperador descansará ali sob atencioso cuidado, junto de outros amigos em condições análogas. Não faltaremos com um aviso prévio sobre sua partida, para que se congreguem conosco os seus afeiçoados, na prece de reconhecimento que elevaremos ao Todo-Poderoso. Célia, esse livro, como nós falamos lá desde o início, né, ele vai trazer muitas considerações que vai fazer com que a gente possa começar a avaliar os nossos costumes, tanto a visita aos enfermos, quanto aos nossos últimos préstimos nos sepultamentos. Nós vamos começar a perceber que André Luiz traz um entendimento para nós, junto com a equipe, que a gente precisa entender. A gente aqui
na matéria, a gente vai entender agora por que os nossos hospitais limitam as visitas. Se nós aqui, vivendo na matéria, apegados ainda à matéria, temos essa preocupação com o corpo grosseiro, e nós vamos entender a preocupação do mundo espiritual, que é muito maior. Toda essa fala do Jerônimo foi provocada porque alguém se foi lá perguntar ao Jerônimo se poderia, né, ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiados da missão cumprida pelo moribundo, que lhe desejavam testemunhar carinhoso apreço de derradeiro dia carnal. Então, mas essa queriam ir lá fazer uma homenagem ao Dimas. Mas ao que o Jerônimo disse não. Essa entidade luminosa que chegou, que evidenciava grande apreço ao agonizante, essa entidade luminosa que pediu se podia. E aí Jerônimo nos... Então ele diz, cremos ser inoportuna essa visita compacta no decorrer das atividades da desencarnação. Né? Aí a consulente, a entidade iluminada que chegou, iluminada entidade que tinha chegado, que queria levar esses agradecidos ao Dimas pelos benefícios que eles tinham recebido, e aí ela continua o relato. A consulente manifestou sincera satisfação e acentuou: bem lembrado. Esperaremos a comunicação no instante oportuno. Ele seria desencarnado, ia para a casa transitória e depois é levado a planos outras colônias. Logo após, despediu-se, afastando-se ao lado de outros visitantes de nossa esfera, que nos deixavam agora campo livre para nossa necessária atuação. Então aí a equipe do André Luiz, que encarregado de fazer esse desligamento, iam começar a atuar. O transe, sem dúvida, melindroso. A esposa do médium, ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes, que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo no vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Então, é para a gente refletir também, né? Você veja que a esposa estava ali ao seu pé, com toda a sua energia, vibrando para que o Dimas não desencarnasse. Emitindo forças de retenção amorosas. É por isso que os nossos desencarnes, eles acontecem normalmente à noite, né? À noite, né? Porque a gente... Você já não está sozinho, não tem mais ninguém. Jerônimo apontou-a bondoso e explicou: nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. Era ela que pedia, era ela que prendia ele ali. Como diz aqui, né? Ela prendia o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-lhes a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Era por amor.
mas o momento era de desencarne. A expressão que André usa é retenção amorosa. Retenção amorosa. Aí Jerônimo diz que ela é o primeiro empecilho, né? A remover. A se remover. Improvisaremos temporária melhora para o agonizante. É aquela melhora da morte. Sim. A fim de sossegar-lhe a mente aflita. Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-lo sem maior impedimento. As correntes de força exteriorizadas por ela infunde vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. Então, o que a equipe ia fazer, Célia? Promover no Dimas uma melhora. Aí baixa a guarda. A esposa ia provavelmente descansar e eles teriam campo livre para trabalhar no desencarne do Dimas, porque ela estava ali do lado, ela estava emitindo aquelas ondas que estavam retendo o Dimas. É o que Jerônimo fala, as correntes de força exteriorizadas por ela, pela esposa, infunde vida aparente nos centros de energia vital. Então, quanto é importante, Célia, a gente ter essa consciência de que ter o pensamento do desprendimento daquele irmão que está doente ali, em fase final ou não, de fazermos uma prece, mas ao mesmo tempo entregarmos na mão de Deus. Mas, que seja feito melhor. Quantas vezes, quantos relatos nós ouvimos de irmãos que estão nessa situação com algum enfermo já fase final, e aí vira e fala assim, vai em paz, meu irmão, vai meu pai, ou vai minha mãe, vai em paz, e logo após desencarna. Ou também acontece, né? A família está toda ali monitorada em prece, e de repente, olha, melhorou. Ele teve uma melhora. E aí todo mundo, puxa vida, relaxa. A notícia se espalha de que houve uma melhora muito grande. No dia seguinte, a pessoa desencarnou. É exatamente esse trabalho da equipe espiritual. Porque aí melhorou, daqui a pouco vai ter alta. Você relaxa os pensamentos. Você relaxa os pensamentos. Não alimenta mais esses centros de energia vital. E o Dimas, Célia, ele já estava em avançado processo de desintegração. E continua André. Recomendou o assistente que Luciana e Hipólito se mantivessem ao lado da senhora, modificando-lhe as vibrações mentais e instruindo-me a coadjugar-lhe a influenciação como se fazia como se fazia necessário. Então, a André Luiz, a Luciana e o Padre Hipólito vão imprimir pensamentos positivos na esposa do Dimas para que ela relaxe, para que ela tranquilize. Quer ler? Enquanto mantinha as mãos coladas ao cérebro de Dimas, proporcionando-lhe a renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava-lhe passes longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido. Então, o André Luiz colocou a mão, a destra, na testa do Dimas e o Jerônimo dando passes longitudinais. Reparei que o moribundo se encontrava já em dolorosas condições. André Luiz, médico, começa a fazer uma avaliação do ponto de vista orgânico de Dimas. Plenamente desorganizado. O fígado
começava definitivamente a paralisar suas funções. O estômago, o pâncreas e o duodeno apresentavam anomalias estranhas. Os rins pareciam praticamente mortos. Os glomérulos prendiam-se aos ramos arteriais, como pequenos botões arroxeados. Os tubos coletores, enrijecidos, prenunciavam o fim do corpo. Sintomas de gangrena pesavam em toda a atmosfera orgânica. O que mais impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica. Já estava começando, né? O que mais impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica que nós temos no nosso organismo. Corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos acumulados no ventre, concentrando-se particularmente no ângulo hepático, como a buscarem alguma coisa com avidez nas vizinhanças da vesícula. O coração trabalhava com dificuldade. Enfim, o enfraquecimento atingira o auge. Precisamos fornecer-lhes melhores factícias, asseverou o dirigente de nossas atividades, tranquilizando-lhe os parentes aflitos. A câmara estava repleta de substâncias mentais torturantes. O assistente principiou então a exercer intensivamente sua influência. Dimas, de raciocínio obnubilado pela dor, não divisava a nossa presença. Dimas, que era médium, não conseguia mais ver a presença deles. Os atritos celulares, pelo rápido desenvolvimento dos vírus portadores do coma, impediam-lhe percepções claras. As proveitosas faculdades mediúnicas, que era possuidor, haviam caído em temporário eclipse ante os choques do sofrimento. Era, porém, extremamente sensível à atuação magnética. Pouco a pouco, com a interferência de Jerônimo, o amigo acalmou-se, respirou em ritmo quase normal, abriu os olhos fundos e exclamou, confortado. Isso é a melhora que está sendo promovida pela equipe espiritual para tranquilizar a família. E eles conseguiram, porque Dimas abre os olhos e diz, graças a Deus, louvado seja Deus. Um dos filhos, a contemplá-lo de olhos suplices, seguiu-lhes as palavras ansiosas, indagando num gesto de alívio. Melhorou, papai? Oh, sim, meu filho. Agora respiro mais livremente. Sente os amigos espirituais ao seu lado? Sente os amigos espirituais ao seu lado? Tornou o rapaz cheio de fé. O enfermo sorriu, algo triste, e retrucou. Não, quero crer que o sofrimento físico cerrou a porta que me comunicava com a esfera invisível. Mesmo assim, estou muito confiante. Jesus não nos desamparará. Fixou a companheira em lágrimas e aduziu. Todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais. Estou convencido de que os nossos guias do plano superior não me olvidarão as necessidades. Entretanto, não devo esperar que tomem cuidado permanente comigo. Falava em voz quase imperceptível, em virtude do abatimento, entrecortando as palavras na respiração opressa. A senhora, vacilante, estava inteiramente amparada por Luciana, que a abraçava afetuosa.
Luciana, da equipe do André Luiz, espírito, estava amparando a esposa de Dimas. Viam-se-lhes os sinais de angustioso cansaço. Lágrimas espessas corriam-lhes pelos olhos congestionados. Jerônimo, agora, pousava a destra na fronte do moribundo, proporcionando-lhe força, inspiração e ideias favoráveis ao desdobramento de nossos serviços. Dimas mostrou um novo brilho no olhar. Encarou a companheira, esforçando-se por parecer tranquilo, e rogou: querida, vá descansar. Peço-lhe, tantas noites a fio de sentinela acabarão por aniquilá-la. Que será de mim, doente e exausto, se o desânimo surpreender-nos a todos? Fez mais longo intervalo e prosseguiu: repouse ao meu pedido. Ficaria tão satisfeito se a visse mais forte. Não se tarde, sinto-me muito melhor e sei que o dia será de calma e reconforto. Então, é essa melhora que a equipe espiritual, essa força, né, que o Jerônimo está dando ao Dimas, para que ele tenha essa força de tranquilizar a esposa, para que ela vá descansar, ela saia dali. Cedendo às instâncias do esposo e docemente constrangida pela influência de Luciana e Hipólito, a matrona recolheu-se ao quarto. Então ela sai dali e vai descansar. Em vista das melhoras obtidas, houve expansão de júbilo familiar. Todo mundo feliz da vida. O médico foi chamado, radiante. O clínico asseverou que os prognósticos contrariavam suposições anteriores. Porque tudo se dizia que o Dimas estava no final e, de repente, o Dimas tem essa melhora muito grande. Renovou as indicações, dispensou os anestésicos e recomendou ao pessoal doméstico que entregasse o doente ao repouso absoluto. Era tudo que a equipe espiritual precisava naquele momento. Era razoável, portanto, que a câmara fosse deixada em silêncio para que ele tivesse um sono reparador. Diz o médico, né? Karnal. Não, mas antes tem uma frasezinha que você pulou. Irrazoável, Dimas acusava melhoras surpreendentes. Era razoável, portanto, que a câmara fosse deixada em silêncio para que ele tivesse um sono reparador. Não. Volta lá no renovou. Então, o médico foi chamado radiante. O clínico asseverou que os prognósticos contrariavam suposições anteriores. Renovou as indicações, dispensou os anestésicos e recomendou ao pessoal doméstico que entregasse o doente ao repouso absoluto. Dimas acusava melhoras surpreendentes. E essa frasezinha? Acusava melhoras surpreendentes. Era razoável, portanto, que a câmara fosse deixada em silêncio para que ele tivesse um sono reparador. Então, tudo que a equipe precisava, né, Célia? Era essa tranquilidade, todo mundo pensando que o Dimas estava excelente, vamos deixá-lo descansar. E quantas vezes acontece isso conosco, né? O Esculápio atendia-nos ao desejo. Em breves minutos, o compartimento ficou solitário, facilitando-nos o serviço. O assistente distribuiu o trabalho a todos nós. Hipólito e Luciana, depois de tecerem uma rede fluídica de defesa em torno do leito, para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas, permaneceram em prece ao lado, enquanto eu mantinha a destra sobre o plexo solar do agonizante. Plexo solar, aqui a mão no peito, né? E a Luciana e o Jerônimo e o Hipólito fizeram uma rede, Célia, para proteger, para que influenciações negativas não chegassem ao Dimas.
Olha que trabalho maravilhoso que é feito no plano espiritual. A gente pensa que a morte é assim, né? Tem todo um trabalho a ser feito. Iniciaremos agora as operações decisivas, declarou-nos Jerônimo. Resoluto antes, porém, fornecemos ao nosso amigo a oportunidade da oração final. André Luiz era a primeira vez que ele estava participando de um trabalho desse, mas o Jerônimo já era muito conhecido nesse trabalho, né? Sabia exatamente como conduzir. O assistente tocou demoradamente na parte posterior do cérebro. Vimos que o agonizante passou a emitir pensamentos luminosos e belos. Não nos via nem nos ouvia de maneira direta, mas conservava a intuição clara e ativa. Sob o controle de Jerônimo, experimentou imperiosa necessidade de orar. E, embora os lábios cansados prosseguissem imóveis, assinalamos a rogativa mental que endereçava ao Divino Mestre. Meu Senhor, Jesus Cristo, creio que atingir o fim do meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Eu não sei, Senhor, quantas vezes feri a máquina fisiológica que me confiaste, inconscientemente, que quebrei-lhes as peças com o meu descanso, menosprezando patrimônios sagrados, cujo valor estou reconhecendo em mais de 12 meses de sofrimento. Sofrimento carnal incessante. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil. A humildade do Dimas, né? Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Mas, se é possível, amado médico, socorre-me com o teu compassivo e desvelador amor. Curaste paralítico, cegos e leprosos. Por que te não compadecerias de mim, miserável peregrino da terra? Seus olhos deixavam escapar lágrimas abundantes. Isso foi uma prece que o Dimas ainda faz em pensamento, impulsionado pelo Jerônimo. Após breves minutos, observamos que o agonizante recordava a meninice distante. Na tela miraculosa da memória, revia o colo materno e sentia sede do carinho da mãe. Oh, se pudesse contar com o socorro da abençoada velhinha, que a morte arrebatara há tantos anos. Refletia. Premido pelas doces reminiscências, modificou o quadro de súplica. Lembrou a cena da crucificação de Jesus. Insistiu mentalmente por vislumbrar o vulto sublime de Maria e, sentindo-se de joelhos adiante dela, implorou: Mãe dos céus, Mãe das mães humanas, refúgio dos órfãos da terra, sou agora também o menino frágil com fome do afeto maternal nessa hora suprema. Ó Senhora Divina, Mãe de meu Mestre e de meu Senhor, digna-te abençoar-me. Lembra que teu Filho Divino pôde ver-te no derradeiro instante e intercede por mim, mísero servo, para que eu tenha minha Santa Mãe ao meu lado no minuto de partir. Socorre-me, não me abandones, anjo tutelar da humanidade bendita entre as mulheres.
Ó providência maravilhosa do céu, converte o coração do moribundo em foco radioso. Vou ler de novo aqui, né? André Luiz relata: ó providência maravilhosa do céu, convertera-se o coração do moribundo em foco radioso. A porta de acesso deu entrada à venerável anciã, coroada de luz, semelhando a neve luminosa. Ela se aproximou de Jerônimo e informou após desejar-nos a paz divina. Sou a mãe dele. Então, no momento final, né, Célia, olha que coisa maravilhosa, né? O Dimas faz essa prece primeiro, depois ele continua fazendo essa lembrança, começa a lembrar da meninice dele, lembra de Jesus crucificado, em que foi dada a oportunidade que Jesus visse a mãe, e ele então pede para que, naquele momento final, a mãe dele também, ele tivesse a oportunidade, o privilégio. É a súplica que ele faz a Maria. Né? Providência maravilhosa do céu, e aí a súplica dele é atendida. E a mãe dele, essa anciã, coroada de luz, semelhando neve luminosa, que André Luiz relata para nós, adentra a sala e diz: sou a mãe dele. O assistente comentou a urgência da tarefa que nos aguardava e confiou-lhe o depósito querido. Em breves instantes, tínhamos perante os olhos inovidável quadro afetivo. Sentara-se a velhinha no leito, depondo a cabeça do moribundo no regaço acolhedor, afagando-a com as mãos cariciosas. Olha que cena maravilhosa que André Luiz relata para nós, né? A mãe, então, do Dimas senta e apoia a cabeça dela em seu colo. A cabeça dele em seu colo. E começa a acariciar, né? Em virtude do reforço valioso no setor da colaboração, Hipólito e Luciana, atendendo ao nosso dirigente, foram velar pelo sono da esposa, para que as suas emissões mentais não nos alterassem o esforço. Então estava tudo sob controle no desencarne do Dimas. Então o Hipólito e Luciana é designado para que vá acompanhar a esposa do Dimas, para que mesmo de lá ela não consiga emitir vibrações que venham influenciar e dificultar o desencarne do Dimas. No recinto, permanecemos os três apenas. Dimas, o Jerônimo e André Luiz, e a mãe. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado como criança, semi-inconsciente, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente o vago, para facilitar o desligamento das vísceras. A seguir, utilizando passes longitudinais, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro, descansando alguns segundos, asseverou. Célia, nós vamos parar aqui. Já estamos em cima da nossa hora, mais uma vez. E vamos retornar aqui na próxima semana, um pouquinho antes, para que a gente possa dar continuidade no entendimento do texto. E a gente percebe aqui como é complexo o desencarne. Que não é assim uma coisa, fechou o olho, morreu, acabou. Não é. Como é complexo, como André Luiz nos narra isso.
Então agradecemos mais uma vez pela presença de todos vocês, agradecemos a Deus, nosso Pai, a essa espiritualidade amiga e contamos com todos vocês, que sejamos merecedores de poder contar com todos vocês novamente. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.